Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Paulo Torres e vou estar aqui com vocês com a matéria de Química. Tenho certeza que você vai gostar muito dessa aula. Então, vamos lá para a nossa aula. Nós temos a aula 04, Química, a balança da química, com objeto de conhecimento deslocamento de equilíbrio. E vamos lá para a nossa dúvida. Então aqui nós temos a nossa dúvida e essa dúvida é importante você lembrar sobre reações reversíveis, porque são aquelas reações onde o reagente vira produto, mas o produto também vira reagente. Então em uma solução nós temos os dois. E aí vem a pergunta, é possível desbalancear uma reação química? Então fica com a pergunta aí e daqui a pouco a gente retorna. E aí, conseguiu pensar direitinho na pergunta? Então vamos lá para a nossa aula. Nós temos o seguinte, o deslocamento de equilíbrio foi falado por esse cara aqui, chamado Le Chatelier. Ele fala o seguinte, quando se provoca uma perturbação em um sistema em equilíbrio, ou seja, qualquer alteração que for feita ali, tá? Este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, ou seja, ele volta ao normal, tá? De alguma forma se equilibrando, tá? Não é que ele repõe, a gente vai falar de algumas alterações, não é que ele repõe, é que ele se equilibra, tá? Novamente, procurando se ajustar ao novo equilíbrio, tá? Então vamos ver essas alterações que nós podemos fazer. Dê uma olhada aqui, nós temos a alteração de concentração. Novamente, é importante você lembrar que nós temos uma reação reversível aqui. O que isso significa dizer? Que o reagente vira produto, mas o produto também vira reagente. Então, em uma solução, nós teremos carbono, oxigênio e CO ao mesmo tempo, tá? Carbono, CO2 e CO. Esses três nós vamos ter ao mesmo tempo em solução. Quando chegamos no equilíbrio, podemos ter 1 mol de cada um, tá? Ali em equilíbrio. Mas o que acontece se eu fizer uma alteração, colocar ali mais CO2? O que vai acontecer é que o CO2 vai reagir com o C, tá? Para produzir o CO, porque eu aumentei a quantidade, tá? Ou seja, a gente diz que o equilíbrio deslocou para o outro lado. Se eu aumento de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. Se eu retiro de um lado, o sistema vai repor isso. Então, por exemplo, se eu retiro o CO aqui, o que vai acontecer é que o reagente o C e o CO2 vão reagir entre si para formar o produto, tá? Para repor o que foi retirado, porque eu preciso dessa balança, tá? Então, novamente, eu retirei de um lado, o equilíbrio desloca para repor isso. Se eu coloquei de um lado, o equilíbrio vai reagir e produzir do outro lado. Vamos ver isso claramente aí a seguir, dê uma olhada. Então, nós temos o seguinte, neste ponto, nós temos o equilíbrio, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho. Nós temos o equilíbrio alcançado, tá? O que acontece? Neste ponto, ocorreu a adição de CO2. Então, eu adicionei CO2, o que vai acontecer? O CO2 vai reagir com o CO e vai produzir o CO2, deslocando o equilíbrio para o produto, tá? Então,
Note aqui que teve um aumento, né? E agora colocando em preto, nós tivemos um aumento aqui, ó, tá? Nós temos a proporção aqui, ó, 1 para 2. Então, se eu coloquei um mol desse, como aqui está para 2, vai aumentar 2 vezes. Então, ó, eu aumentei aqui, ó, e diminui exatamente X, tá? Foi consumido X para produzir 2X. Então, essa proporção também é respeitada. Mas caso eu tire, o que a gente vai ter? Ó, tirei aqui, CO, né? Tirei CO. Então, novamente, se eu retirei, o que vai acontecer é que eles vão reagir para formar esse cara aqui para repor. Então, por isso que tem uma subida, né? E uma descida do reagente. Então, uma descida do reagente, uma subida do produto para repor o que eu retirei, tá? Então, é importante você entender isso. Mas será que existem outras mudanças que podem ocorrer? Temos, dê uma olhada aí. Aqui nós temos a alteração de pressão. Se a pressão do sistema também for alterada, nós teremos um efeito. Se eu aumentar a pressão, eu estou diminuindo o volume, o espaço. Então, favorece quem tem menor volume. Se eu diminuir a pressão, eu favoreço quem tem maior volume. Só que algumas equações, como todos esses são gases, você vai ver realmente que a quantidade de gases no reagente dá 2 volumes e no produto também dá 2 volumes. Então, a influência da pressão não altera nada aqui. Então, é importante você analisar a equação. Mas note o outro exemplo que eu coloquei para vocês. Nessa reação 2, nós temos o seguinte. No reagente, nós temos um sólido. Sólido não faz volume, tá? O que faz é gás. Então, por isso que nós temos aqui o CO2 apenas com volume. Então, ó, no reagente, nós temos 0 volume. O que isso significa? Significa que se eu aumentar a pressão, o menor volume, tá? O lado que tiver menor volume, ou seja, reagente ou produto, vai deslocar o equilíbrio neste sentido. Então, aumentei a pressão, desloca no sentido do CaCO3, que é o reagente. Se eu diminuir a pressão, desloca para o produto, que o produto aqui tem o maior volume. Então, lembra, aumentei a pressão, desloca para o menor volume, o reagente aqui nesse caso, e se eu diminuo a pressão, vai deslocar para o maior volume, que nesse caso é o produto. Tudo bem? Então, nós temos 2 até agora. Nós temos concentração e nós temos pressão. Será que tem mais um? Dê uma olhada aí. Aqui nós temos o seguinte, a temperatura. E aí é importante você lembrar que toda reação que é exotérmica libera calor e toda reação que é endotérmica absorve calor. Note o seguinte, essa reação aqui tem um ΔH menor que 0. Então é uma reação exotérmica. O que isso significa dizer? Que no sentido do reagente para o produto, nós temos o que? Uma reação exotérmica. O inverso é endotérmica. Prestou atenção nesse detalhe? Se ela é exotérmica, da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, nós temos o endotérmico ao contrário, tá? Ok? Beleza. Então, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Vai favorecer uma reação que quer liberar calor ou quer absorver calor? Quem quer absorver calor. Então, se você está olhando aqui para essa equação, quem quer absorver calor é a reação endotérmica, tá? Então, ela está na direção dos reagentes. Olha lá, está indo do produto para os reagentes, tá? Então, o que acontece? O deslocamento do equilíbrio, nesse caso, vai ocorrer para os reagentes, aumentando a temperatura. Se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar no sentido da reação exotérmica, tá? Ficou um pouco confuso? Vamos recapitular. O que é exotérmico? Libera calor.
O que é endotérmico? Absorve o calor. Se eu aumento a temperatura, vai favorecer quem? Absorve o calor. Aí você olha para a equação. Na equação, o que a gente tem? A reação endotérmica está no sentido do reagente, tá? Então, nós temos deslocamento para o reagente. Se eu diminuo a temperatura, o que eu estou fazendo diminuindo a temperatura? Eu estou tirando calor. Então, uma reação que libera calor para o ambiente, ela está ficando com frio. Lembra disso? Ela está ficando com frio, então ela está perdendo calor. Então, se eu já diminuo a temperatura ali daquele ambiente onde a reação está, nós temos o favorecimento de uma reação exotérmica. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, ó, nós falamos de 3 alterações de equilíbrio. Nós falamos de concentração, que é aumentando a concentração de um lado, desloca para o outro. E se eu retiro, eu diminuo ali, seja no reagente ou no produto, desloca para o mesmo lado. Pressão, se eu aumento a pressão, favorece ali, se eu aumento a pressão, favorece quem tem menor volume, e se eu aumento a pressão, se eu diminuo a pressão, favorece quem tem maior volume. E aqui, a endotérmica e exotérmica. Se eu aumento a temperatura, favorece quem tem ali a endotérmica, e se eu diminuo exotérmica, tá bom? Vamos organizar tudo isso agora no nosso checklist de conteúdo. Agora estamos no checklist de conteúdo, onde você vai ter um resumo aí do que nós falamos. Então, fica claro quando colocamos tudo aqui bem organizado, e eu vou colocar uma reação química aqui para a gente se localizar, tá? Então, nós temos aqui a trivial, não esqueça da ida e da volta, tá? E nós temos aqui 2NH3, e aí a gente pode dizer que aqui é uma reação endo, indo, e exo, voltando, tá? É uma reação hipotética. Beleza? Aí vamos lá para as informações. Se com a concentração eu aumento a quantidade de N2, o que vai acontecer? O equilíbrio, quando ocorre o aumento de concentração de um lado, vai deslocar para o outro lado. Então, nesse caso, desloca para o produto, tá? Beleza? Mas se eu retirar a concentração, então se eu retirar aqui NH3, o que vai acontecer? Vai deslocar para o mesmo lado. Então, o equilíbrio vai deslocar para o mesmo lado, tá? É importante salientar isso. Eu posso alterar, tá? Escolher um outro elemento ou coisa do tipo, né? Uma outra molécula, mas sempre vai ser assim. Aumenta a concentração, desloca para o outro lado. E se eu retiro, desloca para o mesmo lado, tá? Já em relação à pressão, nós temos o quê? Nós temos 1 mol gasoso de N2, 3 mols de H2, totalizando 4 volumes no reagente e aqui 2 volumes no produto. Então, se eu aumento a pressão, neste exemplo, né, se eu aumento a pressão, vai deslocar para o produto, porque o produto tem 2 volumes. Se eu diminuo a pressão, vai deslocar para o maior volume, para o reagente, tá? E aí nós temos a temperatura. Lembre, a temperatura nós temos que olhar se ela é endotérmica ou se ela é exotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, o equilíbrio vai deslocar o sentido em quem absorve, ou seja, no sentido endotérmico. Olhando para a equação, o endotérmico é o produto, tá? Então, aqui nós teremos o deslocamento para o produto. E na temperatura, né, em questão de diminuir a temperatura, a gente vai estar retirando o calor do ambiente. Então, nós estamos favorecendo a reação exotérmica no sentido dos reagentes, tá? Então, nós temos aqui essa orientação, tá? Então, não esqueça, concentração, pressão e temperatura são as 3 alterações que nós podemos ter de equilíbrio.
tá bom? Então vamos agora para a nossa dica. Agora estamos aqui na dica, anota aí 1. Nesse conteúdo é importante você lembrar algumas informações. Se o seu professor falou, não tem problema. Lembre do catalisador. Quando a gente fala de deslocamento de equilíbrio, tá? Ele está linkado diretamente com este gráfico, né? E este gráfico você tem que lembrar aí das reações endotérmicas e exotérmicas. Esse gráfico está orientado aqui nesse eixo Y sobre energia e aqui caminho da reação, ou seja, nós temos o reagente e nós temos aqui o produto, tá? E você consegue ver aqui 3 Es, né? Cada um E fala de alguma coisa. Esse primeiro E, nós temos o reagente e o produto, essa diferença é chamado de ΔH, né? A variação de entalpia, ou seja, a variação de energia. Então nós temos, claro, você lembra que variação é sempre o final menos o inicial, né? Então só relembrando aqui essa informação. Mas quando a gente fala sobre deslocamento de equilíbrio, nós estamos falando de qualquer alteração. E quando adicionamos um catalisador, esse catalisador não altera o equilíbrio. A única coisa que ele faz é o quê? Esse outro E1 e esse E2 é chamado de energia de ativação. É energia necessária para estar ativando a reação química, tá? Quando é adicionado o catalisador, o que acontece? Essa energia de ativação ela diminui, ou seja, ela do E2, quando adiciona o catalisador, ela vai para o E1. Ou seja, a reação química ela se torna muito mais rápida. Então, quando a gente está falando de equilíbrio, o que o catalisador ajuda a fazer? Ele ajuda a chegar mais rápido ao equilíbrio, tá? E ele não altera o equilíbrio. Então, quando a gente tiver uma reação química adicional, o catalisador, lembre, ele não altera, tá? Isso cai muito em prova. Ele não altera o equilíbrio. A única coisa que ele faz é realmente agilizar a reação química, fazer com que o processo de reação onde o reagente vira produto aconteça, tá? Beleza. Agora nós temos aí o anota aí 2, que fala o seguinte: quando a gente fala de equilíbrio químico, e a gente falou, né, que nós temos 3 tipos de deslocamento. Nós temos a concentração, nós temos a pressão e nós temos a temperatura. O equilíbrio químico, você já sabe, ele é representado por uma letra, né, chamada K. Essa constante tem um valor, tá? E nem a alteração de concentração, nem a alteração de pressão altera o valor do equilíbrio. A única coisa, e anote isso, gente, cai muito em prova. A única coisa que pode alterar a constante, tá? E aí você tem várias constantes, tem o Kc, tem o Ka, tem o Kb. A única coisa que altera essas constantes é a alteração de temperatura. E aí você consegue ver aqui que a temperatura está em Kelvin, né? Essa temperatura em Kelvin, o que acontece? Ela está aumentando. O que está acontecendo com a constante? Ela está diminuindo, tá? Então, há um único fator que pode realmente alterar aqui a constante de equilíbrio é realmente a temperatura, tá? Não esqueça disso, são 2 informações importantes aí para a sua prova, tá bom? Então, nesse momento, vamos para o nosso encerramento. Então é isso, meus queridos, espero que vocês tenham entendido, compreendido todas as informações, tá? Não esqueça de ir lá nas nossas redes sociais,
tá? Você seguir o Projeto Conquistar é muito importante para saber de todas as aulas. Nós temos aqui @centro de mídias _am e você vai lá, tá? Pode tirar uma foto, você assistindo e coloque lá a hashtag Projeto Conquistar, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e fiquem com Deus.